Boa noite. No programa desta terça-feira, vamos trazer mais um contraponto. A temática é a reforma da Previdência Estadual. Vamos entrevistar Patrícia Barra, presidente da ADUERN, e Carlos Eduardo Xavier, secretário estadual de Tributação. O cenário político contraponto está no ar. Uma ótima noite para você que acompanha aqui o nosso programa. Muito obrigado a você, minha amiga, a você, meu amigo telespectador, aqui de Mossoró e também das várias cidades que possuem os serviços da TCM. Você em Mossoró, em Apodi, Governador de Serra Rosado, Felipe Guerra, Caraúbas, Upanema, Açu. A gente quer saber a sua opinião sobre a reforma da Previdência. Mande a sua pergunta, o seu questionamento aqui para as nossas redes sociais. Tem o facebook.com/cenário político TCM, o Cena Político TCM, o nosso Twitter, tem também o nosso WhatsApp, 988028979, e lá no Instagram você sabe com antecedência quem são os nossos entrevistados e também pode enviar a sua pergunta. Lá no Instagram é o @cenário político TCM. Antes de a gente trazer aqui os nossos entrevistados, vamos colocar na tela os dados do novo coronavírus no estado do Rio Grande do Norte e também em cidades da região. Segundo dados divulgados pela CESAP, a Secretaria de Estado de Saúde Pública, atualmente, hoje, confirmados com Covid-19 são 44.267 pessoas. São 1.621 mortes por Covid-19. Casos suspeitos, 56.143, que precisam aí do exame. Mortes em investigação, 201. Virando a tela, agora a gente traz, segundo dados da CESAP, os números de cidades, as principais cidades aqui da região que possuem os serviços da TCM e também a capital Natal. Natal que tem 28.152 casos suspeitos, 17.009 confirmados, com infelizmente 686 óbitos. Mossoró tem aí 2.856 casos suspeitos, mais de 4.000, são 4.306 casos confirmados e 165 óbitos. Apodi da região, a cidade que chama muita atenção por esses números. Hoje são 178 suspeitos, 1.026 confirmados, com 17 óbitos. Açu, também tem uma alta quantidade de casos positivos, casos confirmados, mas suspeitos lá são 807, confirmados 704 e óbitos por Covid-19 são 37, infelizmente. Caraúbas tem 96 suspeitos, 225 confirmados e 2 mortes. Cresceu o número lá de confirmados em Caraúbas, Preciso ficar atento a isso também. Felipe Guerra tem 10 casos suspeitos, 89 confirmados e 1 morte. Governador, 83 casos confirmados, 83 casos suspeitos, 92 confirmados e 1 morte. Lá em Upanema são 68 os casos suspeitos, 33 confirmados e 3 óbitos por Covid-19. No próximo bloco a gente fala sobre a ocupação dos leitos de UTI e também uma nova portaria aí do governo do estado, já permitindo a abertura de alguns outros estabelecimentos comerciais. O governo do Rio Grande do Norte entregou à Assembleia Legislativa, dia 13 de fevereiro deste ano de 2020, a proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência Estadual. Após negociação com sindicatos e associações, o Executivo fez algumas concessões e alterou a minuta do projeto, que tinha sido apresentada no final de janeiro. A pandemia do novo coronavírus, com essa pandemia, a PEC não ficou esquecida na Assembleia. Houve definição da comissão especial, mas ainda não foi votada. Existe uma quebra de braço entre governo e deputados. E hoje continuou travada a pauta da Assembleia Legislativa, porque pela terceira vez faltou quórum qualificado de 15 deputados para esta votação. O governo estadual afirma que precisa desta aprovação até o dia 31 deste mês de julho, sob risco de perder repasses federais. Vamos ouvir o boa noite de nossos entrevistados, Patrícia Barra, presidente da ADUERN, e o Carlos Eduardo Xavier, secretário estadual de Tributação. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Vanúvio. Mais uma vez aí agradecendo aí o espaço, sempre abrindo aqui para a gente dialogar um pouquinho.
Carlos Eduardo, aí um prazer dividir aí este momento para a gente conversar um pouquinho. E a gente está com muita expectativa para que a gente vai fazer um debate aqui bem interessante, com a visão dos sindicatos, a visão do governo, ajudando aí a sociedade a ter a sua própria visão acerca da reforma da Previdência. Boa noite, secretário Carlos Eduardo. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Patrícia. Boa noite aos telespectadores da TCM. Agradecer o convite, eu concordo com Patrícia, é uma oportunidade importante para a gente debater esse tema que é tão sensível para a vida dos servidores públicos estaduais, como para toda a população também do Estado. Para início, esse primeiro bloco ele é mais curto, mas dá tempo de fazer aqui a nossa primeira pergunta. Vamos delimitar aqui 2 minutos e meio para o início desta primeira resposta. Eu sei que vai seguir para o bloco 2, mas para a gente começar aqui o nosso programa, essa reforma da Previdência Estadual aqui do Rio Grande do Norte é necessária? Quero ouvir primeiro a resposta de Patrícia Barra. A reforma da Previdência se tornou necessária para o governo. O governo tanto repetiu que a reforma é necessária, que hoje ele mesmo acredita que essa reforma é necessária, né? Ele fala que existe um déficit previdenciário, isso a gente não tem como questionar, não temos os dados são do governo, então não há motivo para a gente dizer que não existe esse déficit, até porque a gente sabe dos saques que foram feitos para do Fundo Previdenciário. Agora, a nossa total discordância é a forma pela qual o governo está fazendo a reforma. O governo está precisando de recursos e o único caminho que ele encontrou para obter esses recursos foi pela reforma da Previdência, reduzindo o salário dos servidores, dificultando esse direito aí à aposentadoria e às pensões. Então, é dessa forma que o governo diz que a reforma é obrigatória. E, inclusive, nós vamos questionar, como a gente sempre fez, esse prazo, né, essa urgência que o governo diz até 31 de julho, que não convence o movimento sindical, nunca convenceu, é um argumento frágil, mas nesse momento é interessante para o governo dizer que é necessário, que ele viu neste caminho aquilo que ele tanto denunciou, né, no passado, no que diz respeito à reforma federal. Agora, a reforma do Rio Grande do Norte ela é necessária, mesmo sendo cruel e injusta, como o próprio governo diz, vai ser feita, pelo menos o governo pretende fazê-la, nessas condições. Vamos ouvir então agora o posicionamento do secretário. A reforma é necessária, por quê? Vonúvio, primeiro, antes de necessária, a reforma é obrigatória, né? A gente tem aquele telespectador que está assistindo o programa em casa tem que entender que foi em novembro do ano passado, foi publicada a Emenda Constitucional 103, que estabelece, inclusive, sanções para os estados que não adequarem as suas normas às normas aprovadas naquela emenda, e no mesmo mês de novembro foi publicada uma portaria pelo Ministério da Economia dando prazo até 31 de julho. Então, além de necessária, a necessidade dessa reforma, ela vem da questão do déficit, né? Até, Patrícia, a gente sabe da responsabilidade dos sindicalistas aqui do Estado, eles não negam esse déficit. Nós temos um déficit mensal que gira em torno de 150 milhões de reais. A nossa projeção é que terminemos o ano com 2 bilhões de reais de déficit para um Estado que arrecada anualmente 10 bilhões de reais. Então, além da obrigatoriedade, nós temos a necessidade de fazer essa reforma nesse momento. E outros estados já fizeram, 20 estados já fizeram essa reforma, inclusive estados aqui do Nordeste também, e a gente acredita que essa reforma, além de obrigatória, a gente tem a necessidade para a gente garantir o pagamento futuro dos salários dos servidores e, principalmente, dos benefícios dos aposentados e pensionistas, que é com isso que a gente pretende, porque a gente acredita na previdência pública e a gente quer torná-la minimamente sustentável. Esse é o nosso objetivo. A gente vai voltar com o contraponto, vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Na sequência, a gente volta aqui conversando com Patrícia Barra, presidente da ADUERN, e o Carlos Eduardo Xavier, secretário estadual de tributação. Não sai daí.